Prosseguindo no estudo dos evangelhos, agora na página 70, as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Bom, vamos explicar. Jesus e os seus apóstolos, eles não estavam trabalhando, então eles viviam de ofertas. Isso era normal. E falar uma coisa para vocês na história sobre a questão educacional e mulheres e homens. Apesar dos homens normalmente estarem na liderança, tá bom? As mulheres, elas normalmente estudavam mais. Tanto que tinha até nações que dificultavam para as mulheres estudarem, né? Mas o que acontecia? Os homens normalmente tinham que ir para o campo trabalhar. E as mulheres normalmente estavam fazendo os deveres de casa e realmente a história diz que as mães até se esforçavam para ensinar as filhas a ler, porque isso era importante para as mulheres. Porque as mulheres, nesse período, elas precisavam, seria bom que elas tivessem uma certa independência financeira. E elas, sabendo ler, elas conseguiam até um casamento melhor, tá bom? E aqui nós temos o exemplo de mulheres que elas serviam a Jesus. E tem outra coisa também de como as mulheres serviam Jesus. Acabamos de ver um exemplo de uma mulher pecadora que ela traz um unguento, unge os pés de Jesus. Tá bom? As mulheres, elas eram muito oprimidas. E o ser humano, a verdade é que quanto mais ele sofre, mais ele se aproxima de Deus. Jesus Cristo, em certo momento, disse: aos pobres é pregado o reino dos céus. Por que não era pregado aos ricos? Porque os ricos estavam nos seus palácios. Para entrar num palácio, para pregar o evangelho para um rico, normalmente ele se achava alguém que não dependia em nada dessa vida de ninguém. Tá bom? E já as mulheres, mesmo as mulheres casadas, elas normalmente eram maltratadas. O próprio Herodes, eu contei para vocês, aquele que tentou matar Jesus, ele matou a esposa dele. Né? Aquele homem era louco, né? Ele matou a esposa dele. E outras mulheres sofriam em todas as situações. Por exemplo, tinham rabinos, os hereges, que eles pregavam que não havia salvação para as mulheres, que, portanto, podia maltratar as mulheres. Isso está na história, né? Então, como nós vemos mulheres se aproximando e servindo a Jesus, também porque as mulheres eram mais oprimidas e as pessoas mais oprimidas, elas buscam mais a Deus como um conforto, tá bom? E também porque as mulheres, elas são mais sensíveis que os homens. Tá bom? Deus criou o homem para liderar, mas ele criou a mulher para amar. Não é que o homem não ame, mas quando Deus quer comparar o amor dele aqui na terra, ele usa o amor das mulheres. Então vamos ler esse texto, está em Lucas capítulo 8, lembrando que eu estou nesse texto procurando fazer uma harmonia dos evangelhos, colocar os evangelhos em ordem para nós podermos compreender melhor o que está acontecendo e assim nós entendemos melhor o texto, né? Bom, então Lucas capítulo 8, versículo 1 a 3. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Então elas tinham uma certa regalia, eram esposas de autoridades. Nós vamos encontrar muito caso assim na história. Talvez vocês tenham ouvido falar um dos piores imperadores, ou que fez uma das piores perseguições, vou corrigir, não que ele fosse pior, porque na verdade ele tolerava os cristãos, até tinha cristãos na corte dele, entre as pessoas de confiança,
mas ele fez uma grande perseguição porque os magos, né, os sacerdotes pagãos, exigiram dele, né, e ele fez essa perseguição. Foi um homem chamado Diocleciano. Fez a pior perseguição da história da igreja. A história diz que a esposa e a filha eram cristãs. Então, pelo mundo que elas viviam, as mulheres então acabavam sendo mais oprimidas e elas então eram, além de ser mais sensíveis, né, então elas buscavam mais a Deus. E foi o exemplo aqui dessas mulheres. Então, né, Maria Madalena, porque Jesus tinha expulso 7 demônios dela. Joana, né, que era a esposa de um procurador de Herodes. Não? E Susana, uma outra que não é dito não, qual era a função dela ou o cônjuge dela, mas todas elas o serviam com suas fazendas, ou seja, traziam ofertas para que Jesus e os apóstolos continuassem pregando o Evangelho. Tá bom? O comentário diz: Lucas dá ênfase à participação de mulheres no ministério de Jesus. Mulheres que eram esposas de autoridade serviam a Jesus com suas fazendas. Não? E o fato de só Lucas contar essa história aqui, porque Lucas era grego. Em geral, no mundo antigo, as mulheres, como eu disse para vocês, elas eram perseguidas. Por exemplo, os gregos, eles não perseguiam tanto quanto os judeus. Mas quando você ouve falar na democracia grega, as mulheres não tinham direito a voto. Eram só homens que possuíam verdades, que possuíam bens. Não eram todos os cidadãos que participavam da democracia grega. Então, mas os gregos eles não perseguiam tanto quanto os judeus. Infelizmente, o povo de Deus, aquele que serve a Deus, quando ele se desvia, ele acaba fazendo coisas erradas numa proporção maior do que o ímpio. Maior do que o ímpio.